Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo, tá bom? A palavra está com você. Que Deus use a sua vida como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a toda a Igreja Batista da Fazenda Botafogo e todos aqueles que estão também acompanhando hoje, online, esse culto maravilhoso. Nós queremos, nesse momento também, dar os parabéns a todas as mamães da primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo e também todas as mães desse dia que estão de parabéns, porque, com certeza, não só hoje, mas todos os dias, cuidam e nutrem os seus filhos. Então, hoje, eu queria, nesse momento, perguntar para você, e aí você deixa um comentário, qual o seu maior desejo? Vou repetir. Qual o seu maior desejo? Qual seria seu maior desejo? Então, se você pudesse estar diante de uma fonte do desejo e poder perguntar ou fazer o seu pedido, o que você pediria? Jogando uma moedinha? Qual seria o seu desejo? Se você pudesse realizar, o que você faria? Coloca aí nos comentários qual o seu desejo. Desejos pessoais, secretos. Eles são feitos para Deus. Ou deuses. Depende da sua fé. Depende de cada doutrina, de cada pessoa que está assistindo, acompanhando esse culto. Se você pudesse hoje pedir um desejo que se realizasse, você poderia pedir por alguém que está doente nesse momento, você gostaria que essa pessoa ficasse curada, ou você gostaria que alguém pudesse se libertar de algum vício, ou até a salvação de algum amigo, de algum parente seu, e você pudesse, diante de Deus, estar fazendo esse pedido, ou por alimento, ou pela sua casa própria, ou pelo sentimental, você deseja casar, ou até ter filhos. Outras mulheres na Bíblia pediram a Deus para ter filhos, e Deus concedeu o seu pedido. Então, hoje, Dia das Mães, pode ser que você esteja querendo se reconciliar com um parente ou com sua própria mãe que você está brigado. Então, faça um pedido a Deus. Olhe para Ele nesse momento, Ele vai te ajudar. Deus é bom. Ele ouve e vê do que você precisa e pode abrir as portas do céu para te abençoar. A palavra desejo aparece aproximadamente 80 vezes na Bíblia. Eu queria, com você, ver alguns exemplos de desejos na Bíblia. Olha, é preciso ter um ponto de equilíbrio entre a relação desejo e consumo. Por isso, devem ser balanceadas com as nossas reais necessidades. As palavras conquistar, bonito, né? Crescer, aumentar, abundante, precisa ser trabalhada com os seus efeitos colaterais, que podem atingir sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, sua saúde e sua família. Vamos ver alguns exemplos. Davi desejou muito, lá em 2º livro de Samuel, a partir do capítulo 23, versículo 15, diz assim: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está à entrada de Belém. Então aqueles 3 valentes que ouviram o desejo do rei Davi romperam pelo arraial dos filisteus, que eram inimigos de Israel, e tiraram a água do poço de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxe a Davi. Porém, ele não quis beber,
mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que faça tal coisa. Deveria eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? Ele também, Davi, desejou construir um templo para Deus, lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 8 e 9, diz assim: tu derramaste sangue, Davi, em abundância, era um homem de guerra, e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Olha o que diz, segundo Israel 7,12. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Então, Davi não conseguiu realizar o seu desejo, mas o seu filho, um do seu descendente, conseguiu realizar o tão desejo de Davi. Olha também um desejo de livramento que tem na Bíblia, lá em Esther, capítulo 7, versículo 2, diz assim: Esther virou rainha e compareceu diante do rei Assuero. E ele perguntou para a rainha Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o desejo, o seu desejo? E o rei falou, Assuero: até metade do reino se te dará. Peço que poupe, olha o que ela queria, que poupe a minha vida e a do meu povo. Este é o meu pedido. Ela queria o livramento do seu povo. O desejo da rainha Esther diante do rei Assuero, rei da Pérsia, era a salvação do seu povo, da crueldade de Amã em fazer uma lei para matar todos os judeus das 127 províncias da Síria. Também vemos desejo de vingança na Bíblia. Olha o que está escrito em Marcos, capítulo 6, versículo 22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes. Então Herodes, assim como o rei Assuero, disse assim: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. O desejo de Herodias era a cabeça de João Batista. E falou com a sua filha: pede sim a cabeça de João Batista. Desejo cruel, desejo ruim, desejo de acabar com um pesadelo. Olha em Jó, capítulo 6, versículo 8, o desejo de Jó: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, pois seus amigos, Elifaz, Zofar, Bildade, Eliú, só sabiam acusar de Jó. E Jó estava passando muito sofrimento. Satanás tinha autorização de Deus e tirou tudo que ele tinha. Ele estava em sofrimento, ele pede a Deus que alivie a sua dor, que ajude ele. Realmente, fazer um pedido é muito importante saber o que você vai desejar. Vamos fazer a leitura? Você está em casa? Vamos abrir a Bíblia aí em Números, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Eu vou estar fazendo a leitura e você fica atento. Versículo 1, Números, capítulo 11, versículo 1. Certo dia, o povo fez queixas amargas contra o Senhor. Ao ouvi-las, o Senhor ficou muito irritado e fez com que um fogo terrível deflagrasse no acampamento e consumiu as extremidades do arraial. Pode ser que essas extremidades aqui do arraial, está dizendo aqui que podia ser uma árvore ou próprio uma tenda, mas o povo não entendeu o recado.
não entendeu que aqui, já estava Deus fazendo juízo. O povo fez queixas amargas contra o Senhor. Versículo 2. O povo foi pedir a Moisés em alto gritos, e este intercedeu a seu favor junto do Senhor, e o fogo apagou-se. Deus teve misericórdia. Moisés intercedeu, e aquele fogo, daquele juízo, se apagou. Versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Tabera. Tabera, no hebraico, significa labareda. Aquele local ficou conhecido como Taberá, significa labareda. Porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Esses estrangeiros que saíram poderiam ser egípcios, que foram junto com o povo de Israel, que confiaram na promessa de Deus e colocaram também o sangue nos umbrais e foram protegidos por Deus na 10ª praga. Aleluia. E saiu junto com o povo de Israel, ultrapassou o Mar Vermelho e agora passaram pelo Monte Sinai, pelos 10 mandamentos, receberam de Deus, das suas próprias mãos, Moisés recebeu os 10 mandamentos. E agora eles estão aqui, se aproximando aproximadamente aqui de Taberá. E agora eles estão aqui nesse momento, os estrangeiros, junto com o povo. E olha o que acontece. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar de novo, pela segunda vez, dizendo: ah, se tivesses um pouco de carne para comer. Lembramos nos versículo 5 dos peixes que no Egito comíamos de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos é esse maná. Já estavam enjoados de maná. Aproximadamente já estavam 1 ano nesse deserto. Já tinham saído do Egito, comendo maná. E já não aguentavam mais comer maná. Nós aqui hoje até entendemos um pouco. Porque quem aguenta comer uma refeição todos os dias, imagina 1 ano. Mas ali eles estavam vivendo um momento especial, um mover de Deus. E a gente entende que era para continuar, para agradecer a Deus pelo maná e seguir em frente. E nada de relembrar o Egito, de querer ter saudade do Egito. Eles sofreram muito no Egito e agora estão com saudade. Olha o versículo 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Esse maná é tipo geada, era branco, um cereal chamado na Bíblia cereal do céu, ou pão dos anjos. Versículo 8, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o sabor era como azeite fresco, ou alguns dizem como mel. Versículo 9, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Versículo 10, então Moisés ouviu chorar o povo por suas famílias. Olha, o povo chorando, querendo carne, querendo que o seu desejo fosse concretizado por Deus, chorando. Já teve momentos na sua vida que você chorou por alguma coisa? Vendo que esse momento aqui é muito mimimi, é chantagem daquele povo, choro falso, que muitos dizem lágrimas de crocodilo. Cada um à porta de sua tenda. E o que acontece? A ira do Senhor, grandemente se acendeu
e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 13. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Versículo 18. Diz ao povo, Deus disse, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Olha Deus satisfazendo a vontade do povo. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Olha, eles querendo dizer que estavam indo bem no Egito. 430 anos escravos. E o choro deles estava chegando aos céus de tanto sofrimento. Lembravam aqui muito bem do alho, do pepino, dos peixes frescos que comiam de graça. Mas quando era tijolo para carregar, chicote nas costas, eles não lembravam desse momento? Do castigo de Faraó sobre a vida deles? Daquele momento que viu que o povo de Israel tinha crescido e mandou matar cada criança, homem, que fosse exterminado e jogado no rio Nilo? Eles não lembram disso aqui? Ia tudo bem mesmo? Era chantagem que eles estavam fazendo com Deus. Chantagem. Íamos bem no Egito. Iam nada. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis. O que é isso, enfastieis, pastor? É enjoar de carne, até que enjoe dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Versículo 21, e disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes carne e comerão o mês inteiro? Moisés está desconfiando se Deus pode realmente fazer esse milagre. Depois dele ter visto as 10 pragas, depois de ele ter tido um chamado especial, uma sarça que pegava fogo, ardia, e ali uma voz falava com ele, como agora duvidar se Deus pode realmente fazer? Olha o versículo 22. Onde é que há tantas ovelhas e bois para dar carne que chegue para todos eles? Ainda que se apanhassem todos os peixes do mar, não bastavam para ele. Versículo 23. Porém, o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtado a mão do Senhor agora? Será que o poder do Senhor é assim tão limitado? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Entre aspas, Deus disse para Moisés, espere e vê. Versículo 31, o Senhor fez soprar um vento, o vento de Deus, forte do lado do mar, que arrastou consigo bandos de codornizes. O que é isso? Codornizes são pássaros da família perdiz. Eu já comi ovo de codorna, mas nunca comi codorniz. Mas é uma especiaria do Egito e dizem que é muito saborosa. E as fez cair ao arredor do acampamento, a toda a volta do acampamento, numa extensão de 1 dia de caminho. Havia até 1 metro de altura de codornizes. 32. Durante todo o dia e toda a noite, e ainda no dia seguinte, o povo andou a apanhar codornizes. Aquele que apanhou menos tinha recolhido 10 cargas de codornizes, aproximadamente 2,5 kg. E estenderam-se a secar à volta do acampamento.
Você pensa só 2 quilos, mas eram 600 mil homens, sem contar as mulheres, crianças que saíram do Egito. Cerca de 2 milhões de pessoas foram alimentadas. Aqui a Bíblia dizendo, por um mês. Por um mês. Versículo 36. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga. Olha aí, gente. Uma praga. Em algumas Bíblias está falando epidemia. E o que a gente está vivendo hoje? Momentos tão difíceis que estamos passando devido ao coronavírus, a Covid-19, de muitas pessoas estarem internadas, outras em quarentena nas suas próprias casas, outros em isolamento, saindo só para ir na farmácia ou no mercado. Eles também passaram por uma epidemia muito grande. Estima aqui que 600 mil homens morreram. Olha o versículo 34, que dá o tema dessa mensagem. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Kibroth Haatavá, que quer dizer as sepulturas. Pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Você que está na sua casa, faça essa oração comigo, repetindo nesse momento, essa oração bem breve. Fala comigo assim, Senhor meu Deus, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua Fala palavra. comigo essa noite. Quebranta o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir comigo aí, da sua própria casa. Repete comigo aí o título da mensagem de hoje. Kibroth Haatavá. Está em hebraico e é bíblico. Significa desejo carnal. O povo sentiu saudade do Egito. Desejo insaciável por carne. Incontrolável por carne. É o desejo carnal. É o túmulo da cobiça. Podemos fazer uma associação. Essa carne, esse corpo carnal, que é inclinado para a carne, que procura as coisas carnais, o pecado. E isso realmente, esse desejo carnal, acaba com o homem, contamina o homem, apodrece o homem, e o homem morre pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Se você observar rapidamente um contexto histórico, o povo saiu do Egito. Eu fiz uma pesquisa do Egito a Israel. São 450 quilômetros. Tempo de voo do Egito para Israel hoje, se tu pegasse um avião, 46 minutos. Se você fosse de carro, 9 horas. Se você fosse andando, aproximadamente 30 dias pelo deserto. Mas o povo, desobediente, o povo ficou rodeando o deserto por 40 anos. Falta de obediência. O contexto histórico mostra que esse povo, aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas, está no deserto do Sinai. E ali ficaram por 40 anos, mas foram supridos. Diz que a sandália dos pés deles não foram gastas. Olha, isso é milagre. Diz também que foram supridos pelo maná, como já vimos. E não podia guardar para o dia anterior. Somente um dia, que era na sexta-feira, devido ao Shabá, ao sábado. Se você guardasse, sabe o que aconteceria? Apodrecia. Você tinha que confiar naquele alimento diário. Olha o momento que a gente está vivendo hoje. Devemos confiar em Deus, o alimento diário de Deus, confiar. Aquele dia Deus vai nos suprir. Amanhã Deus vai nos suprir de novo. E isso aconteceu por 40 anos. Isso é poder de Deus. Eles estavam organizados em tribos e acampavam em tendas no deserto.
E no centro do acampamento estava o tabernáculo do Senhor. Estavam com a posse também dos 10 mandamentos. E aí, em sua peregrinação no deserto, durante o dia, na frente do povo, uma coluna de nuvem protegia do calor e apontava o caminho. E à noite, uma coluna de fogo que Deus enviava para proteger do frio. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Isso é maravilhoso. Olha, você sabe o que é desejo? Nós estamos falando sobre desejo. Você sabe o que é o desejo? Olha só, desejo é uma vontade de possuir algo que viu ou que já tenha experimentado. Isso forma um desejo no seu coração, o desejo nos seus olhos. A palavra desejo, sinônimos, significa cobiçar, querer, suspirar, ansiar, ambicionar, aspirar, preferir. No capítulo 11, que nós vimos hoje, versículo 1, diz: certo dia o povo fez queixas amargas contra o Senhor. E o fogo aqui, que ardeu às extremidades, era um sinal de Deus, um sinal de julgamento. Deus está querendo apontar aquele povo que deve agradecer, ser grato, em vez de ficar somente fazendo queixas amargas. Em Deuteronômio 9:22 diz: também em Taberá e em Massá e em Quibrote Hatavá provocaste a ira do Senhor. No versículo 5 de Números 11 diz lá: no Egito comíamos quanto peixe queríamos, lembra? Era de graça. Que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas, dos alhos. Que pouca vergonha, hein, povo de Israel? Esse momento que o texto mostra como esses homens foram ingratos, orgulhosos e maldosos, ao ponto de desejar voltar à escravidão. Estavam querendo voltar para o Egito e iam ser novamente escravos, ao invés de olhar para frente, para um recomeço e agradecer por tamanha salvação. O texto Êxodo 3, versículos 7 e 8, diz assim: tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito. Olha, eles sofriam. Agora estão com saudade do Egito, saudade dos peixes frescos, do pepino, do alho, da cebola. Estão com saudade do Egito. Olha o que acontece. Ouvi os queixarem-se dos seus opressores. Eles sempre reclamam. Está aqui na Bíblia, se queixar com Deus era já uma coisa comum para o povo de Israel. Porque em Êxodo 3, versículo 7, eles estão se queixando. E Deus tem misericórdia daquele povo. E tira aquele povo com a forte mão, com as asas do Senhor, através do servo Moisés. Podemos comparar esse momento, presta atenção, você que está online, presta atenção, podemos comparar esse momento como o salvo, você que é salvo, tendo desejo de voltar a ser ímpio. Olha, isso é profundo. Por isso Deus se irou tanto, porque teve todo o trabalho de tirar aquele povo do Egito com a mão forte dele. E agora o povo querendo voltar. É como se fosse hoje nós salvos, remidos pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz foi um alto preço. E agora a gente quer voltar a ser ímpio com um desejo carnal. Isso não é vida mais para o cristão. Ele nasceu de novo e vive olhando para frente. Isso é terrível, querer retroceder. Deus não tem prazer nessas pessoas. Queriam voltar a ser ímpios, ansiando pelas práticas pecaminosas e seus vícios nojentos. De muitos, idolatria aprenderam no Egito, ao fazer um bezerro de ouro, quando Moisés está lá no Sinai recebendo os 10 mandamentos, foi práticas do Egito, e eles estão com saudade, por isso Deus se irou tanto. Olha o que o texto diz em Salmo 78,
a respeito desta história. Salmo 78 diz assim: e tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Olha o versículo 27. Olha o que Deus fez. Fez cair do céu carne para o seu povo. E as aves caíram do céu, numerosas como a areia do mar. E a fez cair. Numerosos. Aves caíam do céu, numerosas como a areia do mar. E fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhe estava comida na boca. Olha isso. Quando a ira de Deus caiu sobre eles e matou os mais fortes. Olha o que Salmo diz. 78, versículo 31. Matou os mais fortes dentre deles. Abateu os melhores homens de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade, dos seus anos na angústia. Quando os matava, então procuravam e voltavam-se, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembrava que Deus era a sua rocha, o seu Deus Altíssimo, o seu Redentor. Quando estamos sendo salvos do sofrimento e sendo levados para um outro patamar, patamar, quem é flamenguista gosta de estar em outro patamar. E com Deus é assim também. Nós estamos em outro patamar. É uma vida espiritual poderosa com Deus. Estamos em outro patamar. O povo de Israel estava saindo do Egito, estava indo para um outro patamar. É coisa maravilhosa. A expressão de Canaã, lá sim, era uma terra fértil, que manava leite e mel. Desejar voltar para o Egito é perigoso. Temos que confiar que o caminho de Deus é o melhor plano. Sempre foi para a nossa família. E seguir com o plano de Deus, que sempre será o maior do que imaginamos. Que bênção, irmãos, que bênção. Eu queria fazer somente 2 aplicações nessa noite. Entendi o texto, pastor Erickson, entendi o que significa não retroceder, de não ter saudade do pecado, de não voltar mais para o Egito. Mas e hoje? Como é a minha vida? O que é a prática para mim? Então, a primeira aplicação seria: por que os desejos podem me levar de volta para o Egito? A gente tem que ter cuidado. Você pode desejar algo que está te levando para o Egito. De repente, aquela casa maravilhosa, e você não tem mais tempo para Deus. Aquele carro do ano, que você não usa mais para ir para os cultos. Aquela internet, 120 megas, e você não tem tempo de ouvir a mensagem do culto da sua igreja. Então, muitas coisas que podem ser benéficas no nosso dia a dia, pode te levar para o Egito novamente. E a gente tem que ter cuidado. Lembremos que o desejo de voltar para o Egito e não seguir a direção de Deus ficaria perdido no deserto. Imagine, pensa comigo, uma família que está caminhando junto com Moisés no deserto. Eles estão caminhando, mas eles falam assim: não quero mais caminhar. Aqui tá bom, cai o maná, agora tem codornizes, está muito bom aqui, eu não vou mais com o povo de Israel, eu vou ficar aqui na minha tenda. E decidisse não ir mais. Quanto tempo essas pessoas durariam no deserto sem a mão de Deus, sem a ajuda de Deus? Quantos dias levaria para perceber que não ia cair mais maná? O maná não ia cair para aquelas pessoas. Se eles decidissem voltar para o Egito, iam ficar perdidos pelo deserto. Areia, sol, frio. Com Deus, ele protegeu o povo de tudo isso e ainda alimentava esse povo. E preste atenção, de toda aquela geração que saiu do Egito para chegar à terra prometida, somente 2 daquela geração chegaram. E os filhos do deserto, uma geração forte que nasceu no deserto.
tiveram os filhos, as mulheres, as mães, no deserto. Uma geração agora de guerreiros, juntamente com Josué e Caleb. Essa geração que desejou voltar para o Egito, inclusive Moisés, quando bateu na pedra e foi desobediente, morreram no deserto. Se você quiser deixar Deus, você vai morrer no deserto. Entenda isso. Nunca deixe o Senhor. Não é porque você está doente, ou se você está com Covid-19, ou se você está passando por um problema que você vai renunciar tudo aquilo que Deus conquistou na cruz por você. Ter paciência, como Jó teve, e soube esperar, e saber que no final Deus tem resposta para você, Deus tem um caminho para você, um caminho de vitória. Deus é poderoso. Então não desista, siga adiante. Olha o que Provérbios 21, 25 diz. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Salmo 10, versículo 3. Pois o perverso se gloria no desejo ou da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. A segunda aplicação que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos da primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo e todos os irmãos espalhados que estão nos ouvindo. A segunda aplicação seria como enquadrar os desejos com a vontade de Deus. Acho que todo mundo gostaria de saber como se faz isso. Primeiro, o que é enquadrar? Imagina você com o seu celular, querendo enquadrar a sua família numa foto de aniversário. Em enquadramento, está todo mundo certinho, está todo mundo saindo, está todo mundo bem na foto. Enquadrar, ou seja, o teu desejo está enquadrado na vontade do Senhor. É isso que você precisa descobrir. O seu pedido está enquadrado na vontade do Senhor? Você tem que, nesse momento, refletir e perceber que se o seu desejo não estiver enquadrado, é melhor que você não receba ele, porque vai ser desgraça, vai ser problema. Prefira o não do Senhor. Prefira que Deus te ajude a desejar e a vontade de Deus seja sempre perfeita. Olha o que diz Salmo 119, versículo 131. Tenho fome das tuas palavras e desejo os teus mandamentos. Paulo sofreu muito também e conseguiu entender que o pouco com Deus é muito. Olha também o que ele diz. Temos que saber contentar com a graça de Deus. A graça me basta. E ser grato por isso. Paulo também era um homem de batalha. Paulo também era um homem de missões. E olha que ele gostaria de estar com o Senhor. O desejo da eternidade. Muitas vezes eu tenho esse desejo. Mas eu sei que tem muito trabalho para mim ainda aqui na terra. Para mim e para você. Ainda não é o tempo de partir. Mas olha o que ele diz em Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Queremos estar com Cristo? Nosso desejo da eternidade, desejo de morar com Deus para sempre, mas você ainda não está ainda lá. Espere. Trabalhe no Senhor. Deseje coisas boas para você, para sua família, para sua igreja, para os seus irmãos. Deseje sim a salvação, deseje sim trabalho, deseje sim libertação, deseje sim prosperidade, deseje sim que o Covid-19 vá embora. Portanto, enquadrar o nosso desejo com a vontade de Deus
é interligar o transcendental com o natural. Assim podemos enxergar o nosso propósito na terra e na eternidade. Que o meu desejo seja para a glória de Deus. Eu queria estar fazendo a oração final, e se você entendeu essa mensagem e gostaria de fazer essa oração, feche os seus olhos e coloque o seu desejo diante de Deus nesse momento. Se ajoelhe na sua casa, se ajoelhe onde você estiver e ore com fé. Peça a Deus a direção nesse momento e que realize o desejo com a vontade do Senhor para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui essa noite unidos, Senhor, com a Igreja Batista da Fazenda Botafogo. E o nosso desejo é que essa igreja seja valente, que essa igreja passe por esse coronavírus e entenda, Senhor, que sairão mais fortes juntos e unidos em Cristo. Que ninguém venha ficar para trás, que ninguém renuncie o Senhor, que ninguém deseje voltar para o Egito. Nós desejamos que haja salvação em meio a essa epidemia, em meio a essa praga. Nós desejamos, Senhor, que o mundo escute a voz do Senhor, que os nossos vizinhos ouçam Jesus, que a nossa família seja abençoada nesse momento. Quando estivermos em casa, Deus, que o céu, que o maná de Deus possa continuar sendo derramado em nossas vidas e nos sustentando. Deus, abençoa cada vida, Senhor, que participou deste culto, Senhor, adoração e louvor ao Teu nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue usando a vida do pastor Luciano. Ajude, Senhor, cada dia ter mensagens vindas do céu para abençoar a sua igreja, para abençoar o Rio de Janeiro e toda essa nação. Coloca o teu desejo no coração do seu pastor, aqui na terra, Deus, do pastor Luciano. Abençoe a sua vida, abençoa a sua esposa, abençoa seu filho, Deus. Que, Deus, essa família possa estar protegida. Esse é o meu desejo, Deus. Protegida por Ti, guardada por Ti. Essa é a minha oração, Senhor. E o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor Edson, Deus abençoe, meu amigo, a sua vida, a sua família. Muito obrigado pela palavra tão abençoadora que você trouxe nessa noite para abençoar a nossa vida, né? A minha vida, a vida da minha esposa e a vida de tantos quantos estão aí nas redes sociais, né? Então, o nosso desejo é que o Senhor abençoe a sua vida, meu amigo. Fica na paz, queridão. Um abraço. Deus abençoe, pastor. Irmãos, nós vamos rodar aqui. Deixa eu ver aqui. Nós vamos rodar.